Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Toda semana, um jornalista convidado também está comigo aqui no estúdio, participando do programa. Hoje é Demétrio Weber, fundador do Educa 2022. Nesta semana, eu entrevisto Maria Helena Guimarães. Ela é a presidente do Conselho Nacional de Educação. Já foi secretária executiva do MEC e também presidente do INEP. Além disso, foi secretária estadual de Educação em São Paulo. Maria Helena, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Boa noite à senhora. E eu já começo perguntando sobre o início do ano letivo e reabertura de escolas. Foi uma das grandes dúvidas durante essa pandemia. Qual o momento certo de voltar a abrir as escolas? Qual foi a orientação do CNE e foi consensual? Veja, não tem uma data consensual para a volta às aulas, né? O único consenso que existe é que, em primeiro lugar, é preciso respeitar as autoridades sanitárias, locais e estaduais, né? Porque muitas vezes a escola quer voltar, os alunos querem voltar, mas o prefeito não permite, o governador não permite, e assim é que funciona, né? De acordo com a legislação em vigor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Conselho Nacional de Educação é absolutamente favorável à volta às aulas presenciais. Nós estamos defendendo a volta às aulas presenciais desde que as escolas observem todos os protocolos sanitários, sigam todas as regras, todas as orientações. Claro que no começo será preciso manter o ensino híbrido, uma parte das aulas presenciais, uma parte das aulas remotas, né? Assim está acontecendo no mundo inteiro, inclusive agora, né, nós estamos vendo aqui nesse começo de 2021 que muitos países voltaram a ter um aumento da pandemia, que é o caso também do Brasil, e, no entanto, as escolas ficaram abertas, né? Então, há uma orientação geral para não fechar as escolas, né? Entendendo que educação é um serviço essencial e a escola precisa ficar aberta, respeitando as regras. Essa é a orientação geral, Rosiane. Professora Maria Helena, em 2020 as escolas foram atropeladas pela pandemia, as famílias, os pais, claro, os alunos, todo mundo, professores. Como fazer para recuperar a aprendizagem dos estudantes no ano letivo de 2021? Qual é a sua orientação? Veja, Demétrio, esse é o maior desafio das escolas, públicas e particulares, né? Nós sabemos que alguns alunos conseguiram fazer um bom trabalho, mesmo à distância, em isolamento, outros conseguiram mais ou menos e alguns alunos tiveram uma enorme dificuldade. Então, em primeiro lugar, as escolas receberão alunos com diferentes graus de aprendizado. Quer dizer, esse é, de fato, um desafio. É o desafio da escola, do professor e do aluno de saber avaliar, fazer uma boa avaliação diagnóstica de cada aluno e ver como é possível recuperar esses alunos, né, considerando que não será possível garantir todos os conteúdos de 2020. De outro lado, a própria lei permite que as escolas observem um contínuo curricular 2020-2021 e, desse modo, então, é possível para as escolas, para os professores, selecionar aqueles objetivos de aprendizagem mais essenciais, né, e fazer com que os alunos cheguem ao final deste ano de 2021 com os aprendizados todos cumpridos. Esse é o grande desafio e vai depender de cada escola, da equipe pedagógica, dos professores, né? E de um trabalho quase que, digamos assim, para pequenos grupos de estudantes ou para alunos individualizados, dependendo do grau de dificuldade do aluno. Essa é a dificuldade. Nessa questão aí sobre como resgatar, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, a solução sobre 2020, que aí se estendeu o ano para 2021, ano letivo, a solução é aprovar todo mundo? Não tem outro jeito? O que fazer?
Veja, Rosiane, a maioria dos conselhos estaduais adotou uma norma que evita a reprovação. Alguns estados aprovaram a promoção automática, outros definiram a progressão dos alunos sem reprovação, que me parece a proposta mais adequada, outros estão reprovando normalmente. A recomendação do Conselho foi no sentido de evitar a reprovação, para evitar que os alunos abandonem a escola, né? No caso da escola pública, nós sabemos que houve uma evasão muito grande, especialmente dos alunos acima de 15 anos. Isso está acontecendo em vários países, até Nova York já tem estudos sobre a evasão nas periferias da cidade, que é o que provavelmente vai acontecer no Brasil, nas grandes cidades, né? Os alunos de 15, 16, 17 anos poderão abandonar. Então, a não reprovação, ela ajuda a manter os alunos na escola, desde que a escola converse, dialogue com os alunos e diga, olha, você tem condições de recuperar e de chegar até o final do ano bem para continuar aprendendo. Eu acredito que essa é a melhor solução, é não reprovar, mas não há uma obrigatoriedade. Os sistemas de ensino têm liberdade para reprovar ou aprovar o aluno. Professora, com relação ao ensino remoto, não é? A experiência de 2020 mostrou que foi a solução que se tinha naquele momento para conseguir ensinar alguma coisa, mas também que havia uma série de dificuldades para que o ensino remoto chegasse aos alunos. O que as escolas devem fazer para garantir que esse ensino híbrido e com essa parte remota chegue às crianças e surta efeito? Bom, sem dúvida, Demétrio, esse ano ainda será um ano de ensino híbrido, uma parte presencial, uma parte remota. Isso vai acontecer na maioria das escolas. Talvez no segundo semestre deste ano de 2021 nós tenhamos uma situação melhor, mas a verdade é que será um ano ainda de ensino híbrido, né? E a única maneira de fazer com que o ensino híbrido funcione adequadamente é garantir que as escolas tenham, primeiro, uma boa infraestrutura de tecnologia, uma boa conectividade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para aquelas escolas, digamos, mais distantes, escolas públicas que têm dificuldade de ter uma boa infraestrutura, as escolas podem usar diferentes meios. Muitas até já usaram, como, por exemplo, usar a televisão, né? A televisão é um bom meio de comunicação para fazer com que as aulas cheguem até a casa dos alunos, né? Nesse momento ainda de ensino híbrido. Além disso, as escolas devem utilizar, inclusive, o ensino híbrido dentro da escola, de tal modo que os alunos tenham uma parte das aulas presenciais dentro da escola e, se tiver espaço adequado, os alunos poderão, por exemplo, desenvolver um projeto de pesquisa, um grupo de estudo, um grupo de leitura dentro da escola com uma monitoria, uma mentoria. Quer dizer, o ensino híbrido não é obrigatoriamente ensino à distância, não é isso, né? O ensino híbrido é uma nova abordagem pedagógica que valoriza a autonomia do estudante, a sua responsabilidade, a sua autorresponsabilização, a sua capacidade de desenvolver novas estratégias de ensino. Com o ensino híbrido, o aluno pode, digamos assim, aprender a ir atrás dos conhecimentos, ele ganha mais autonomia para aprender a pensar, aumenta a sua criatividade, né, na medida em que a sua curiosidade também é estimulada. Então, o ensino híbrido, no fundo, é estimular muito as pedagogias ativas que normalmente os professores e os alunos precisam usar. Professor, agora como fazer isso diante de uma realidade brasileira? Vou usar como referência o PISA, né, que é a maior avaliação que tem aí mundial em relação à situação dos alunos, ao aprendizado dos alunos. O PISA mostra que no Brasil quase metade dos alunos não consegue nem o nível mínimo de leitura, matemática e ciência. Então, como garantir que isso vai mudar e numa situação dessa de ensino híbrido? E ainda complemento,
O que se viu também na pandemia foi, inclusive, a dificuldade dos professores, de muitos professores na rede pública, para usar a tecnologia. Você tem toda a razão. Primeiro que os professores, nesse ano de 2021, têm uma vantagem. Eles aprenderam no ano passado, em 2020, a começar a utilizar as tecnologias. Os professores tinham muita resistência ao uso de tecnologias. Em segundo lugar, o PISA mostra mesmo que os alunos brasileiros têm um desempenho muito abaixo do que seria desejável, né? A maioria dos nossos alunos estão abaixo do nível 3, né? Nós temos muitos alunos abaixo, inclusive dos níveis 2 e 1, né? Que o nível 2 é o mínimo, o mínimo aceitável, né? Para todos os alunos. Então, é possível, e provavelmente vai acontecer, que nossos alunos, principalmente os alunos mais vulneráveis, de famílias com maior dificuldade de renda, dificuldade de acesso a tecnologias e aos bens culturais, a livros e a tudo isso, esses alunos vão voltar e vão voltar com muita dificuldade. Então, a escola vai precisar, de fato, fazer um trabalho muito grande para evitar que esses alunos desistam, né? O nosso grande desafio agora não é nem garantir a educação de qualidade para todos, que é o nosso grande objetivo, é o nosso grande desejo, mas é pelo menos garantir que os alunos permaneçam na escola e acreditem que eles vão superar e que vão conseguir continuar aprendendo, apesar das dificuldades encontradas. Eu acho que esse é o desafio. A senhora acredita que a situação do Brasil no PISA virá pior ainda? Eu acredito que sim, embora o PISA tenha cancelado a prova de 2021, o PISA adiou a próxima rodada para 2022. Eu tenho uma aproximação grande com o grupo de educadores que trabalha com o PISA, né, inclusive com o CDE, e o que está em discussão é que a maioria dos alunos do mundo inteiro, provavelmente esses alunos vão apresentar uma queda no desempenho. Então, a organização responsável pela aplicação do PISA já está fazendo uma série de estudos para poder fazer algumas comparações com os PISAs anteriores, respeitando as condições de cada país, o acesso à internet, respeitando o indicador socioeconômico das famílias, né? O acesso, por exemplo, das famílias a livros, a bens culturais. Enfim, a organização responsável pelo PISA está tomando muitos cuidados para fazer essa comparação, porque já sabem que vai ser muito difícil algum país não piorar, né? Vai ser muito difícil. Inclusive, o PISA tem uma expectativa de que haverá uma piora em torno de 30% na média de todos os países. Já tem estudos com essa expectativa. Vamos aguardar, né? Enfim, vai ser difícil para todo mundo. O Demétrio está aqui querendo fazer uma pergunta, mas eu ainda vou insistir nesse ponto do PISA. A senhora falou que já existe essa estimativa de 30% de piora nos países de uma forma geral. No Brasil, esse percentual também deve ir nessa média, ou a senhora acredita que pelas carências que existem em toda a rede pública, esse percentual deva ser ainda maior? Olha, eu acredito que o Brasil deve ficar mais ou menos entre 30 e um pouco além de 30, digamos que entre 30 e 35, né? Se esse estudo da OCDE tiver realmente um fundamento, se for, normalmente eles fazem estudos muito bem feitos, pesquisas muito boas, muito consistentes, né? Eles estão trabalhando com uma expectativa, por exemplo, de 40% de evasão no mundo, uma média de 40%. O Brasil, veja, com uma evasão de 40%, vai ser difícil. Eles também estão trabalhando com a hipótese de que somente em julho de 2022 é que os alunos terão condições de começar a recuperar o que eles perderam no ano da pandemia, que foi o ano de 2020, né? Eles têm lá uma comparação, um estudo sobre
New Orleans, no sul dos Estados Unidos, quando teve aquele furacão Katrina, né? Quando teve o furacão Katrina, o furacão destruiu todas as escolas da cidade de New Orleans, né? Os alunos ficaram 1 ano e meio sem aula e depois eles levaram 5 anos para atingir o nível que eles estavam de aprendizagem antes do furacão Katrina, né? Então, tem muitos estudos, Rosiane, e esses estudos estão servindo de orientação. Por exemplo, o PISA agora vai procurar avaliar muito mais a criatividade do aluno, o pensamento criativo, né? A sua capacidade de comunicação, de resolver problemas. Quer dizer, cada vez menos é avaliação de conteúdo, é muito mais avaliação daquelas competências e habilidades do século XXI que fazem diferença. E a resiliência, a capacidade das pessoas resistirem, ir atrás, superar problema, vai contar muito. O PISA, inclusive, está testando uma avaliação socioemocional para todos os alunos por causa da pandemia da Covid, né? E esse indicador socioemocional, ele vai ser usado na análise, junto com o indicador socioeconômico. Eles estão tomando muito cuidado, muito cuidado. Em 2020, a gente viu o Ministério da Educação muito ausente, não é? Em algumas discussões do tipo, conseguir emissoras de TV para veicular as videoaulas, conseguir parcerias com as operadoras de telefonia para dar acesso aos estudantes à internet. O que a gente pode esperar em 2021 do Ministério da Educação, tendo em vista toda essa desigualdade e o tamanho do Brasil? Bem, Nemeto, primeiro, a desigualdade já era muito grande na educação brasileira, segundo todos os estudos que a gente tem, né? Segundo as avaliações do INEP, o Enem, o SAEB, né? Os dados até do IBGE, quer dizer, nós temos muitos indicadores que mostram que em 2019, antes da pandemia, a desigualdade já era enorme na educação brasileira. O PISA mostra isso muito bem, a diferença entre o aluno que tem pais com alta escolaridade e o aluno que tem pais com baixíssima escolaridade, mora numa situação muito precária e é vulnerável. Então, a desigualdade com certeza vai aumentar. Nós não temos dúvida disso, já tem muita pesquisa sobre isso, sobre o aumento das desigualdades. Ele vai acontecer aqui no Brasil, como vai acontecer no mundo inteiro, né? Agora, o MEC, né, em 2020, passou por muita mudança de equipe. Eu acredito que essa equipe que assumiu o MEC agora no final do ano está mais atenta às dificuldades da pandemia, né? Eu tenho mantido um bom diálogo com a equipe da Secretaria de Educação Básica, com a equipe da Secretaria de Ensino Superior do MEC, com a equipe do INEP, e eu observo que essa equipe ela está muito preocupada, tem feito reuniões permanentes com o CONSED, com a Undime. Então, há, digamos assim, um sinal positivo de que o MEC está procurando manter um relacionamento bom com os estados e municípios, está preocupado com a formação de professores, a formação continuada, por exemplo. Nós sabemos que, com a mudança de prefeito, nós teremos pelo menos metade dos secretários municipais de educação vão mudar, né? Podem ser secretários que não tenham noção de nada, vão precisar de apoio, vão precisar de orientação. O Ministério da Educação está preocupado com isso. Nós aprovamos recentemente no Conselho Nacional de Educação uma orientação para a formação continuada de professores. Modéstia à parte, eu fui presidente da comissão, Mozart Ramos Neves foi o relator. O trabalho ficou muito bom e eu acredito que vai ajudar muito os estados e municípios na formação continuada, já considerando a BNCC e tudo mais. Então, eu acredito que essas parcerias o MEC vai buscar agora, vai ter que buscar, não é? Não tem outro jeito. Sem parceria é impossível a educação evoluir. Aliás, houve uma coisa positiva aqui no estado de São Paulo, teve muita parceria importante, né? A própria Secretaria Estadual de Educação fez uma parceria super
importante lá com o Instituto SEB de Ribeirão Preto, fez parceria com empresas de telefonia, fez parceria com organizações não governamentais, né? Então, assim, em geral, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, né? Alguns estados aí que eu vi, como Goiás, Rio Grande do Sul, vários estados, Pernambuco, fizeram muitas parcerias. E essas parcerias são importantes, porque todo mundo quer ajudar, o que nós queremos é a melhoria da educação. A senhora observou aí na sua resposta que houve muita mudança, né, na equipe do Ministério da Educação. Houve, inclusive, troca de ministro ao longo de 2020. Esse troca-troca de ministros prejudicou a condução do MEC? Complemento, o MEC foi omisso, de alguma forma, num sentido de coordenação e orientação para enfrentamento da pandemia? Olha, Rosiane, eu acredito que houve sim um relativo, digamos assim, eu não diria que é omissão. O MEC assumiu uma posição de entender que caberia aos estados e municípios tomar as decisões, mas a coordenação nacional cabe ao Ministério da Educação. Isso está previsto na Constituição brasileira, está previsto na LDB. Faltou esta coordenação nacional, né, pelo menos no início da pandemia. Depois, a partir de meados do ano passado, de 2020, nós tivemos o início de uma articulação maior, de uma preocupação maior em fazer um trabalho articulado com os estados e municípios. O MEC criou uma comissão, começou a chamar os estados e municípios, mas demorou, digamos que demorou, e essa coordenação ela é fundamental para o funcionamento dos sistemas estaduais e municipais de educação. Então, seria possível dizer que parte de tudo de ruim que aconteceu em termos de não aprendizagem se deve também a essa falta de uma coordenação nacional, professora? Como é que a gente pode entender uma coisa que acontece em Brasília ou que deixa de acontecer, como é que isso impacta o Brasil inteiro nas suas diferentes realidades? Olha, Demetrio, de alguma maneira aconteceu uma coisa nova na educação, tá? O que foi o seguinte, com esse relativo, digamos assim, afastamento, pelo menos no princípio do ano, né, até meados do ano, em relação aos problemas da Covid, o que aconteceu foi que os estados e municípios assumiram um enorme protagonismo, né? Nós vimos uma articulação fortíssima do CONSED da Undime, do Fórum dos Conselhos Estaduais, da União dos Conselhos Municipais e do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação não parou de produzir pareceres, normas, orientações para os estados. Nós fizemos reuniões o tempo todo com secretários estaduais, secretários municipais, conselhos estaduais municipais, chamamos representantes de professores, de alunos, né? Então, o que houve foi o seguinte, não houve vazio, né? Porque houve uma grande mobilização e um intenso regime de colaboração entre os diferentes atores. Na medida em que o MEC retomou esse papel mais presente de articulação com os estados e municípios, claro que aí é muito importante, até porque o MEC tem recursos para fazer isso, do FNDE, tem recursos que são importantes para melhorar a situação dos estados e municípios. E desde junho do ano passado que o MEC tem feito uma série de aportes financeiros para os estados e municípios para que eles se preparassem para a volta às aulas presenciais. Quando foi mais ou menos em final de maio, começo de junho, antes do ministro Milton Ribeiro, o Ministério da Educação criou um comitê operacional para definir uma agenda de apoio aos estados e municípios com a participação de representações dos estados e dos municípios. Eles passaram a se reunir semanalmente no mês de junho para definir quais eram as necessidades, as urgências e, a partir daí, o Ministério da Educação, em parceria com os estados e com os municípios, começaram
a estabelecer algumas linhas de ação. Então, demorou, quer dizer, passou, digamos assim, de janeiro até junho, mais ou menos, sem ter uma ação proativa. Em junho, eles começaram a se articular. O ministro Milton Ribeiro, acho que só toma posse no final de julho, começo de agosto, por aí, né? E depois, quando o ministro Milton Ribeiro toma posse, vai ter uma mudança grande lá na equipe, né? Na equipe da Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Ensino Superior, em várias secretarias. Algumas continuaram, mas houve uma mudança grande. E o que eu observo é que essa equipe agora, que assumiu, digamos, mais no segundo semestre de 2020, né, essa equipe ela passou a ter um papel mais proativo em relação aos estados e municípios. Eu mesma tenho participado de muitas reuniões com o Ministério da Educação, participei no ano passado, já estou sendo chamada para outras reuniões com a participação dos estados e dos municípios e com a participação dos dirigentes do MEC. Então, houve assim uma demora nas iniciativas do Ministério, mas depois que eles retomaram agora mesmo, eles estão iniciando, né, agora no final de 2020, iniciaram um grande programa de formação de professores, estão iniciando um outro programa de professores alfabetizadores, que também é importante, que já tem adesão de mais de 3 mil municípios. Enfim, eu acredito assim que houve de alguma maneira, uma mudança de rumo, onde o terceiro setor teve um papel muito grande e as parcerias com as empresas, principalmente as empresas de telecomunicação e com as empresas de telefonia, que foram muito importantes. A gente está já encerrando esse bloco, mas ainda encerro com uma pergunta. O que é que o MEC poderia ter feito para poder evitar um problema tão grande na educação no país inteiro e que não fez? Olha, eu acredito que o mais importante era imediatamente, né? No dia 12 de março foi decretada a pandemia no mundo inteiro, não foi isso? Foi dia 12 de março, que eu me lembro, 12 de março de 2020, decretaram a pandemia. No dia 26 de março de 2020, nós já tínhamos 1,5 milhão de estudantes, 1,5 bilhão de estudantes no mundo inteiro, segundo o relatório da Unesco, fora da escola. Todas as escolas estavam fechadas no mundo inteiro, estavam fechadas as escolas da China, do Japão, da Austrália, de toda a Europa, dos Estados Unidos, do Brasil, da África, da América Latina como um todo, enfim, tudo fechado, né? Nós chegamos a ter, no dia 30 de abril, nós tínhamos no mundo quase 2 bilhões de estudantes fora da escola. Quase 2 bilhões, certo? Bom, o que acontece? Em maio, os alunos de 2020, os alunos começaram a voltar às aulas, né? Primeiro foi a Alemanha, depois foi a França, depois foi Portugal, né? Decidiram voltar só no segundo semestre de 2020, a partir de setembro. Agora, nenhum país do mundo ficou 200 dias com a escola fechada, só o Brasil. Esse é o problema, né? Nenhum país, quer dizer, o país que ficou mais tempo com escola fechada foi a China, que ficou com 151 dias. Nós ficamos com 200 dias de escola fechada, né? Então, não tem jeito. O que eu acho que poderia ter sido evitado se o Ministério da Educação, logo ali, no mês de março, quando começou a observar, março do ano passado, de 2020, quando começou a observar que o mundo inteiro estava se preparando, né, tomando providências para resolver o problema das escolas fechadas, porque havia uma percepção de que a escola aberta aumentaria a contaminação, né? Naquele momento do ano passado, o MEC deveria ter criado um comitê emergencial e imediatamente começar a fazer as articulações com os estados, com os municípios, com o setor público, privado, com os conselhos estaduais e municipais de educação, para indicar, para dar orientação, para estabelecer formas de
digamos assim, de propostas de ação que pudessem ajudar os municípios a superar mais rapidamente, né? Você vê, até hoje nós temos no Brasil escolas que não têm banheiro. Como é que uma escola que não tem banheiro vai voltar às aulas na pandemia? Impossível. O Poder em Foco vai fazer um breve intervalo e eu volto já já. Estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição, eu entrevisto a presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães. Professora Maria Helena, a gente encerrou o bloco anterior falando de volta às aulas, o fato de o Brasil ter demorado aí 200 dias com as escolas fechadas. Teve um questionamento que foi muito feito em redes sociais, principalmente, sobre isso, que era: qual é o sentido que faz bares voltarem a funcionar e escolas continuarem fechadas? Faz algum sentido para a senhora? Não faz nenhum sentido, Rosiane. Eu entendo que as escolas elas têm um papel muito mais importante para a sociedade, para os alunos, para garantir a sociabilidade, a saúde física e mental das crianças, de todos os estudantes, e também há condições dos pais, das mães trabalharem, né? Para mim não faz o menor sentido ter bar, shopping aberto, restaurante aberto e as escolas fechadas. Isso realmente não tem explicação, porque uma vez é mais fácil para uma escola garantir, digamos assim, a observância de todos os protocolos sanitários, garantir distanciamento, uso de máscara, controlar o número de alunos por sala, ter um número menor de alunos por sala, do que controlar as pessoas que estão num bar ou num restaurante, né? Então, para mim, é óbvio que a educação é um serviço essencial, as escolas precisam estar abertas e agora a nossa prioridade é a educação em todos os níveis de ensino, tanto na volta às aulas como nas condições de funcionamento das escolas. Professores e muitos pais de alunos, desde o começo, se colocaram contra a reabertura das escolas, com o argumento de que a reabertura das escolas poderia aumentar a disseminação do coronavírus e, ao fim e ao cabo, provocar mais casos, mais pessoas doentes e, inclusive, mais mortes, não é? Esse argumento não é forte também? Não, esse argumento já foi derrubado, Demétrio, por vários estudos que foram feitos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Você já tem estudo feito pela Fiocruz, tem estudo feito pela Unifesp de São Paulo, tem vários levantamentos no Brasil, no mundo. Então a Unesco tem já uma pesquisa enorme, né? Você tem uma pesquisa das Nações Unidas, tem pesquisa do Unicef, né? Tem pesquisas no mundo inteiro provando que a volta às aulas não aumenta a contaminação, né? Onde pode ter um aumento de contaminação é em jovens acima de 16 anos, caso as escolas não observem as regras sanitárias e caso eles não consigam, assim, garantir que seus alunos mais velhos, de 16, 17 anos, cumpram as regras, né? É o que todas as pesquisas mostram, né? Nós já vimos isso. Os pais, no começo, eles tinham medo, né? Na medida em que as crianças foram voltando para as aulas presenciais e não houve nenhum tipo de aumento, os pais foram perdendo o medo, né? Nós observamos isso em alguns estados aqui no Brasil, Manaus, Pernambuco, Ceará, vários lugares foram assim, né? Eles simplesmente reabriram. No começo só 10% dos alunos voltavam, aos poucos os pais ganharam a confiança. Então não faz sentido, as pesquisas não mostram isso, ao contrário, as pesquisas mostram que é pior o aluno ficar em casa. A possibilidade de ter um estresse emocional, de sofrer algum tipo de violência doméstica, de sofrer algum tipo de abuso ou até mesmo se envolver com droga, com outras coisas, é muito maior do que ele indo para a escola. Por que tanta resistência, então, no entendimento da senhora, para essa reabertura? E essa resistência foi
A senhora diria que de igual para igual em rede pública e na rede privada? Eu acho que sim, eu acho que a resistência foi tanto na rede pública como na rede privada. E, na minha visão, um dos fatores que contribuiu para isso foi o trabalho de alguns sindicatos. Muitos sindicatos começaram a fazer um trabalho contra a volta às aulas, né? E alguns governantes, quer dizer, já tivemos caso aí de alguns prefeitos e governadores que se posicionaram contra a volta às aulas antes da vacina, né? O que não tem nada a ver com nenhuma evidência científica no mundo, né? O que as evidências mostram é que todos os países do mundo, os mais desenvolvidos, estão voltando, os países menos desenvolvidos também. Nem a África, por exemplo, que é um continente que tem um grau de pobreza muito maior do que nós aqui no Hemisfério Sul, na América Latina, a África voltou às aulas e não teve aumento de contaminação. Então, não há evidência científica para isso, tá certo? Então, eu acredito, Rosiane, que o grande problema da resistência das famílias tem a ver com as redes sociais. E as redes sociais foram muito incentivadas pelo trabalho dos sindicatos. Olha, eu cansei de ouvir professores dizendo: não vou voltar às aulas porque eu não vou colocar minha vida em risco para atender aluno, né? Quando ninguém está colocando sua vida em risco se forem respeitadas as regras sanitárias, né? Claro que com a vacina todo mundo vai ter muito mais segurança, não tem a menor dúvida, né? Mas não há evidência de que a volta às aulas aumente a contaminação. Os sindicatos se equivocaram, então? Adotaram uma medida equivocada nesse sentido? Eu diria que eles tiveram uma reação mais radical de defesa da vida. Eu mesma participei de algumas reuniões com representantes sindicais, tanto de professores como de professores da rede pública, como de professores da rede particular, e em ambos os casos o argumento era igual, né? A defesa da vida. Ninguém é contra a defesa da vida, só que manter as crianças em casa, o número de mortes com certeza vai aumentar muito mais, né? Porque as crianças vão para a rua. Criança que não tem escola fica na rua, né? Criança que não tem escola abandona a escola, vai para a droga, para o crime organizado, né? Criança que não tem escola, ela pode estar sofrendo algum tipo de violência doméstica. O pai e a mãe, para poder trabalhar, larga a criança com qualquer pessoa, ou na rua, sozinho, né? Então, eu acredito que não foi boa essa reação. Essa reação foi mais forte no Brasil do que em qualquer outro país. Nenhum país do mundo teve uma reação sindical contra a volta às aulas, como nós observamos no Brasil, de um lado, e de outro lado, alguns meios de comunicação e redes sociais fizeram um trabalho forte contra a volta às aulas. Professora, eu tive acesso a alguns estudos internacionais que mostram que, de fato, muitos países reabriram as escolas ou retomaram as aulas presenciais antes do Brasil, mas que o Brasil não foi o único país a ter essa postura. Aqui na América do Sul, por exemplo, a Bolívia simplesmente cancelou desde o início o ano letivo de 2020. Se não me falha a memória, alguns estados nos Estados Unidos também tomaram essa decisão. Pensando daqui para frente, eu, de certa maneira, retomo a pergunta do início do programa: o que as escolas e o que as prefeituras, principalmente, que atendem a maioria dos alunos no Brasil, não é? O que elas devem fazer para recuperar esse prejuízo de 2020 e para conseguir funcionar minimamente para que essa geração de alunos tão prejudicada, que ela consiga, agora em 2021, avançar? Vamos lá, eu não conheço, pelo menos não vi nenhuma pesquisa, algum país que tenha ficado 200 dias sem aula, com escolas fechadas, depois de nós termos tido férias de verão, de 2 meses. Significa que nossos alunos ficaram 1 ano sem aula, né? No fundo é isso, eles tiveram férias, tiveram 1 mês de aula, fechou tudo, então a perda, no caso do Brasil e dos países do Hemisfério Sul, é maior do que nos países do Hemisfério Norte, porque eles começam o ano letivo em setembro e, portanto, quando eles fecharam a escola em abril, eles já estavam no final
do ano letivo, né? Então, quando eles fecharam em abril, os alunos perderam 2 meses de aula, maio e junho, e daí eles reabriram em setembro. É bem diferente do nosso caso, que fechou em março, depois de só ter um mês de aula. Então, a perda aqui, com certeza, vai ser maior. Mas, olhando para frente, é o seguinte, o primeiro desafio, todas as escolas precisam fazer, todos os alunos precisam passar por uma boa avaliação diagnóstica, né? Essa avaliação diagnóstica, ela precisa identificar até onde o aluno foi, quais as competências e habilidades que esse aluno desenvolveu, né? O que ele conseguiu, o que ele não conseguiu. É muito importante que as escolas tenham clareza sobre a situação dos alunos, porque os alunos vão voltar de modo muito desigual. Então, é preciso que a equipe da escola, a equipe pedagógica, tenha muita sensibilidade para lidar com essa situação e imediatamente montar um programa de recuperação da aprendizagem ao tempo em que vai iniciando o calendário de 2021. Quando o Conselho Nacional estabeleceu a possibilidade de um contínuo curricular 2020-2021, nós indicamos o seguinte, olha, dentro do contexto de pandemia, as escolas podem considerar que aquele currículo de 2020 que não foi cumprido, pelo menos os objetivos de aprendizagem mais essenciais, podem ser retomados em 2021, e aí as escolas podem oferecer o currículo de 2021, mesmo que elas não consigam oferecer na íntegra, né? Então, as escolas terão que trabalhar com essa flexibilidade, com essa sensibilidade. Não é fácil, né? E é o que todo mundo vai ter que fazer, sabendo que esse ano de 2021 é um ano de ensino híbrido. Não será possível ter aulas presenciais integralmente, pelo menos no primeiro semestre desse ano. Professora Maria Helena, a possibilidade do ensino domiciliar foi assunto que voltou com tudo agora durante a pandemia. Deve ser incentivado o homeschooling, no seu entendimento? Olha, eu em particular, eu tenho muitas resistências a homeschooling, porque eu acho que o Brasil não está preparado para isso. Mas, de toda forma, nós temos que esperar uma lei, depende do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional regulamentar o homeschooling, né? Nós não podemos simplesmente deixar livremente, porque isso pode acontecer, que algumas famílias vão deixar de dar educação para os filhos e botar os filhos para trabalhar, para sustentar a família, né? Então, isso não pode acontecer. Eu tenho bastante dúvida e tenho uma reação, assim, contra. E sobre orçamento, em que o MEC deve focar os gastos, priorizar neste ano de 2021, já que o cobertor está curto aí em todas as pastas? Na minha visão, o maior desafio da educação brasileira, né, neste ano de 2021 é garantir uma melhoria da infraestrutura das escolas. Ficou provado que as nossas escolas não têm uma infraestrutura mínima, né, nem do ponto de vista da tecnologia, conectividade, como também não tem boas condições sanitárias, né? Então, eu acho que o MEC seria muito bom se o MEC apresentasse uma proposta de melhoria da infraestrutura das escolas públicas brasileiras, principalmente para os estados mais pobres da União, né? A outra coisa que é sempre a política mais importante é formação de professores, né? Não tem como melhorar a qualidade do ensino, a qualidade do aprendizado, sem um investimento pesado em formação continuada de professores. Então, é muito importante investir na infraestrutura, na formação de professores e nos materiais didáticos de apoio à escola. A gente, quando olha os resultados das crianças nas avaliações, vê que elas vêm melhorando muito e que atingem até as metas que o Ministério da Educação traçou. Mas por que essa onda não chega nos anos finais do ensino fundamental e muito menos no ensino médio, professora? Então, esse é um objeto de pesquisa, Demétrio. Tem vários estudos em andamento sobre isso, né?
O principal fator, pelo menos por enquanto, tem a ver exatamente com a formação de professores. Por quê? Porque a criança, nos anos iniciais, ela tem um professor só ou dois, que é o professor regente de classe, as turmas são menores, a escola é mais integrada, mais afetiva. Na hora que a criança sai do 5º e vai para o 6º ano, passa para os anos finais do ensino fundamental, a criança passa por uma transição muito grande, os professores trocam toda hora, não se estabelece uma relação professor-aluno que garanta um ambiente de aprendizagem mais propício para as crianças, né? A carga horária, faltam muitos professores, nos anos finais, há falta de professores, quer dizer, você tem muito absenteísmo, tem falta de professor para uma série de disciplinas, coisa que acontece menos nos anos iniciais, então tem vários problemas ali. E no ensino médio, a mesma coisa, né? Quer dizer, nós temos ali uma certa dificuldade que eu acho que está relacionado à gestão do sistema, né? E à carreira do professor, né? Se houver uma mudança na carreira de valorização do professor, de fixação do professor em uma escola só, eu tenho certeza que as coisas melhoram. Maria Helena Guimarães, presidente do Conselho Nacional de Educação, muito obrigada por conceder esta entrevista aqui ao Poder em Foco. Demétrio Weber, fundador do site Educa 2022, muito obrigada também pela sua presença. E eu agradeço, claro, a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui, uma boa semana a todos.